né? Eu queria tirar a responsabilidade da pessoa, né? Porque tem muito caso aqui que você já aconteceu, né? De entregar e aí o cara não lembra para quem entregou e não assinou. Fora dizer a questão operacional, que o porteiro ele acaba fazendo o trabalho de não porteiro, né? Que o volume é tão grande de encomenda que chega aqui, o tempo que ele fica atendendo os entregadores, ele acaba não fazendo o trabalho dele, né? Que é ficar de olho na portaria, né? De atender o morador, se precisa de alguma coisa, né? Liberar as pessoas, os visitantes, enfim. Porque realmente tem muito volume, né? De encomenda. Então isso, assim, resolveu, assim, e outro ponto, assim, que eu achei legal, que eu acho que vale a pena destacar, porque, assim, a gente, a Raquel sabe disso, a gente colocou a solução de caixa de correio inteligente juntamente com a solução da entrada com o reconhecimento facial, né? Eu achei que o reconhecimento facial ia ser né? Mas, assim, o que mais despertou a atenção dos moradores foi a caixa de correio. Assim, a reação das pessoas foi assim, nossa, parecia um negócio assim de outro mundo. Então, muita gente não conhece, né? E assim, foi só elogio, né? Claro que você tem alguns problemas operacionais, você tem a questão da cultura das pessoas, né? Dos entregadores, né? Que quando tem um porteiro, né? O cara quer ir lá e pegar o nome, o RG, né? Enfim, é difícil. Então a gente está nessa, né? De orientar, né? Mesmo os Correios no começo, né? Não sei como foi com você, Vitor, mas aqui o próprio pessoal dos Correios queria que o cara aqui ele vinha com um saco. Ele vem com um saco enorme, né? É o Papai Noel. Não, mas agora... O Correio aqui, assim, a primeira operação, o primeiro armário inteligente dos Correios no Brasil foi o daqui. Foi o primeiro homologado. No dia que eles vieram homologar oficialmente, parecia o Encontro Nacional dos Correios aqui na rua. Porque tinha, sei lá, uns 20, 30 carros dos Correios, todos parados e tal. Foi um evento, Então, aqui eles foram treinados, como era o primeiro, então realmente funciona. O cara tem o código. O que já aconteceu foi, eventualmente, ele vir, chamar o zelador e falar, deu um problema na impressora aqui da agência, eu não consegui imprimir os códigos das entregas, porque ele só consegue pôr no armário com o código gerado pela agência para poder bater, né? Para garantir que foi entregue. E aí ele entregou, aconteceu 1 ou 2 vezes assim que eu me lembre, mas funciona reloginho. Não, funciona. E o cara vai com um saco aí, mas aqui ele para, eu juro para você, ele deve gastar uns 30, 40 minutos entregando coisas aqui. Porque também ele vem uma vez só por dia e, entrega 5, 6 coisas. Eles têm um volume, correio tem um volume muito grande mesmo. E uma outra coisa também que, né, que você falou, né, Raquel, do antes e do depois, né? Antes, a gente tem uma portaria, né, razoavelmente grande, mas ficava aquele negócio, além de feio, ficava caixa para tudo quanto é lado, 40 minutos, sabe? O ambiente, mesmo para as pessoas que estão trabalhando lá, não era legal, certo? E hoje você entra na portaria, tá aquela coisa linda. Legal. Porque são 63, né, Raquel, que nós temos? 64, são 64 armários, né? Então, a gente fez uma estrutura, construiu uma casinha mesmo, né, com ar-condicionado, com 2 portas, né? Uma que dá para a rua e outra que dá para entrar para o interior do condomínio, né? Então, foi uma solução. Fez uma clausura climatizada. Aí tem, você só abre a porta, o morador só abre a porta do lado interno com o aplicativo, né? E daí tem um sistema de travamento, né? Se uma porta está aberta, a outra não abre, então por questão de segurança. Então ficou assim, é um sucesso aqui, viu? Que legal. Essa solução, né? E eu acho que assim, o maior desafio nosso agora é convencer as empresas, essas Braslog, Jadlog, que o cara não precisa pegar o RG, né? Porque ele fala, não, mas eu preciso aqui no meu. Isso é a minha dúvida que eu tenho. Por exemplo, você tem a portaria virtual, como que ele faz? Então, você tem casos específicos, inclusive com o próprio Correio, onde você precisa assinar. Por exemplo, entrega de medicamento. Não tem como fugir, não tem... você teria que... A empresa de logística, e muitas vezes quem entrega medicamento nem é uma empresa de logística, é um motoboy que a farmácia contratou do bairro, né? Então, nesses casos, a gente usa o zelador acaba indo lá e assinando.
mas é um percentual muito, muito, muito pequeno das entregas que isso acaba acontecendo, assim. E aqui você falou do facial, aqui é facial também, e eu tenho a mesma sensação. Facial legal, eu autentico, eu entro. Agora o armário ninguém troca por nada. A questão da exceção, né, é uma coisa legal de pontuar, né? Existe, claro, exceção à entrega. Tem 2 exceções, que é aviso de recebimento. Então, se alguém te mandar uma correspondência com aquele aviso de recebimento, aquele canhoto que tem que retornar para o remetente, o correio não trocou ainda. Então, tem que alguém assinar, pode ser qualquer pessoa que estiver no local, e retornar, né, para o remetente. E a outra exceção é mãos próprias. Normalmente, coisa jurídica vem na forma mãos próprias, e aí só o destinatário recebe. Então, existem essas 2 exceções, elas são menores, né? Não é nem 1% da operação, sim. Então é bom pontuar isso mesmo. Mas o que eu estava falando não são essas exceções, que a gente tem essas exceções. O que eu estou falando é que o cara, ele vai lá, deixa lá dentro do armário, tudo, aí ele volta com o telefone dele, por favor, seu RG. Não, acontece. E a menina da portaria, e cada hora é uma que atende, porque é uma central, né? E ela fala, é a Márcia e meu RG é 1234. Tá, mas eu tô começando a fazer assim, olha, você quer RG? Me dá o seu RG, o seu nome e o nome da sua empresa também. É que eu cadastro o cara para entrar na clausura, né? Eu já peguei. Não, a orientação dos porteiros ele quer o RG, o nome? Tá bom, então me dá o seu RG, o seu nome e a empresa, porque daí a gente está ligando para a empresa. Né? Legal isso, hein? Ele está ligando para a empresa e fala assim, olha, é o seguinte, a própria máquina, ela tem o recibo de entrega, né? É o comprovante. Ele pode mandar para o celular dele, pode mandar para o celular da empresa, pode tirar uma foto, não. Então não tem necessidade. Teve uma questão, André, faz algum tempo já, com o Mercado Livre. Eles inventaram uma tal de senha, contrassenha, frase, whatever. O iFood tem isso também. Eu recebi uma encomenda essa semana que eu tive que dar a senha. Eu desci, tive que pegar. Eu estou em home office, então ficou fácil. Mas tem que... E alguns casos específicos. Caso de vocês, né? São 3 portaria letras. Remota. Você nunca lembra. Portaria remota. E assim, mesmo que tenha porteiro, quem vai saber a senha do destinatário? Isso não funciona em condomínio nenhum, né? Não sei. Então, mas aqui, por exemplo, hoje eu estava na portaria lá e realmente o entregador veio, ele entregou tudo, daí ele veio com... Tem a senha da tal entrega? Daí a porteira já tinha a senha. Entendeu? Ele só vem para pegar a senha, porque daí realmente ele tem que escrever a senha, né? Mas isso daí acho que não está sendo problema. O maior problema nosso aqui com os entregadores, eles querem o RG e o nome da pessoa depois de entregar lá no armário. Que não tem sentido nenhum. Mas eles para quem não conhece a operação, é legal de falar, né, de que a última tela da entrega, da opção de entrega, o entregador ele pode colocar o celular dele e receber todas as informações da entrega por SMS, e aí vai ter o local de entrega, qual porta foi colocado, para qual apartamento e além disso vai ter a informação de uma assinatura eletrônica, que é igual uma transação bancária em que você recebe um recibo alfanumérico, ele também recebe, e isso é mais seguro do que um rabisco, porque aqui no meu condomínio, às vezes o correio traz a entrega já assinada, então é mais seguro do que esse caso aí do correio que já vem assinado. Até eu achei bonita a assinatura, eu falei, podia usar, ficou bonito. Mas, além disso, esse comprovante ele fica na tela, né, de confirmação. Então, ele pode tirar uma foto, como o próprio correio, o entregador de Sedex, ele sempre tira uma foto da sua assinatura, ou da assinatura que ele já fez, né? E aí, ele tira aquela foto da tela com todas essas informações, né, da entrega, e isso, com certeza, é muito mais seguro do que qualquer assinatura, né? O que eu percebi, especialmente essa semana, que eu fiquei lá embaixo resolvendo umas coisas, tem muito motoboy que o cara, ele tem fotografado o prédio, a entrada do prédio, o logo do prédio, e aí ele vai fazer a entrega do tipo, tive aqui e tal, meio que fazendo um check, cheguei a esse prédio, então, eu não sei se eles pararam de pedir o RG, mas eu lembro que pedia antes, mas agora eu percebi isso, o cara para, porque me chamou a atenção, por que o cara tá parando de moto e tirando foto, né, do prédio?
Aí eu comecei a ver, ele fazia isso e ia lá fazer a entrega, ia fazer diferentes, motoboys diferentes. Então, toda hora eles estão mudando esse procedimento de entregar. O protocolo. E agora agora tem mais empresas voltando a fazer entrega, mas na época pesada de pandemia, tinha uma pessoa com tempo, o cara ia lá, pegava 30, 40 encomendas e saía fazendo entregas aleatórias, assim, pela cidade. E aí a gente teve bastante problema, porque o cara não... Eu mandei muitos vídeos, assim, para a Raquel e para o Thiago. As pessoas não sabiam usar o tablet, sabe? O cara tinha uma dificuldade de operação, assim, com medo de mexer, né? E o tablet é muito simples, né, Vitor? Exatamente. Muito então, simples. eu percebia que as pessoas, porque no fundo eu vi gente que tinha dificuldade, mas o cara encarava a tela e fazia, porque tá te orientando, né? Entrega, tal informação, tal. Mas tem gente que meio, assim, ela tem, acho que, fobia de tecnologia, ela tinha uma dificuldade, porque pensa, olha, eu não sei mexer com tecnologia, o que eu escolho para fazer nesse momento de dificuldade que eu não vou ter que interagir com tecnologia? Vou fazer entrega, eu cato um pacote aqui, né, um monte, entrego o pacote ali, aí chega aqui, tem um armário com um tablet, o cara fala, tablet ali. Eu nem sei como é que eles conseguem, porque, por exemplo, a Log, todo mundo, Rappi, eles todos são por um aplicativo Android, né? Mesmo receber as entregas e fazer a distribuição, eles têm um aplicativo Android que funciona da mesma forma que funciona a tela do equipamento. Então, quem usa o WhatsApp, quem usa o Android, não vai ter dificuldade nenhuma de ir lá nas telas e fazer a entrega, né? Então, e aí, para mitigar um pouco isso... Raquel, é que assim, as entregas... Você tem as entregas de Mercado Livre próprias, né? E eles contratam terceiros. Sim. E esses terceiros, normalmente, tem um motorista, que é o cara do aplicativo, e tem um entregador, que é o cara que não tem nada, não sabe fazer nada, assim, sabe? Ele só tem que deixar o pacote no lugar. E essa pessoa, geralmente, é que tem a dificuldade, sabe? Porque ele não mexe no aplicativo, quem mexe é o motorista. Sim. Tanto que tem muito dono de van escolar, que o cara termina de levar as crianças e aí ele começa a fazer entrega, porque a quantidade de van escolar que para aqui na porta para entregar é muito. É que a rua é calma, então você percebe o movimento. Ambulância, né? Também, gente. O cara, se não estiver atendendo o SAMU, velho, vai fazer entrega. Pegando o gancho do Vitor, eu acho que é interessante falar para o pessoal que está assistindo, que assim, por exemplo, o meu condomínio são várias ruas, né? Então, o display lá do tablet, né, ele seleciona primeiro a rua, depois o número, então foi possível colocar todas as ruas, né? Legal. Então, que é diferente, eu acho que do como aparece no condomínio vertical. É mais simples, né? Ele basicamente pergunta o número do apartamento, ele coloca o número do apartamento e aí o sistema não tem restrição, deixa entregar, mesmo ele colocando um número maluco. E basicamente é isso, escolhe o tamanho e segue. No seu caso, tem um desafio um pouco maior, né? Eu achei interessante falar, porque foi possível fazer essa tela a mais, porque você tem que escolher a rua e o número da casa, né? Sim. A gente usa para isso quando tem os blocos também, né? Tem condomínios que tem várias torres, então tem o bloco A, B, bloco Paris, bloco Nova York, bloco sei lá. Então a gente usa também essa tela inicial quando tem bloco. E aí é uma tela a mais, né? Mas no caso do condomínio, a gente tem bastante condomínio horizontal e de chácara também, sabe? Então, tem essa mesma dificuldade de que ele tem que endereçar primeiro para a rua, depois para o número, né? Então, essa questão, como a entrega ali atende diversos perfis. A gente tem condomínio de 8 casas e condomínio de mais de 300 unidades, né? Então, tem esses desafios que cada condomínio tem esse perfil diferente. E quem está na rua fazendo a entrega não é uma pessoa super qualificada, né? Então, o sistema, ele funciona muito bem, né? Ele fica tudo registrado, tudo na nuvem, etc. O desafio é deixar aquela interação mais simples possível, né? Então, ter um sistema mais simples possível para quando ele chegar ali, ele ter a informação que ele precisa para fazer a entrega e se sentir seguro para fazer, né? E aí a entrega ali fica, muitas vezes, até monitorando as entregas, né? Para ver a interação dele com as telas, se ele bugou em alguma, se ele parou. Então, a gente já fez bastante esse UX aí de aprender, né?
como simplificar essa operação o máximo possível. Esse lance das portas, que é uma dúvida que eu tenho, assim, porque, por acaso, minha avó mora num condomínio próximo daqui, que tem entrega ali também, né? E foi sem querer, não foi combinado, assim. Você nem indicou, né, Vitor? Como assim? Exato. Né? E aí eu vi lá, eles têm aquela operação de 6 portas, que é a versão mais simples, assim, né? E, cara, eu não consigo imaginar uma operação impossível aqui. Tipo, numa manhã eu encho, né? Então, você conseguir dimensionar isso, né, pro uso, tanto que em 2019, no Natal, a gente expandiu aqui, né? A gente foi pro 3º módulo, e aí minha cabeça era assim, beleza, vai virar 2020, e aí eu devolvo o módulo, eu mantenho, né? Será que eu vou... que eu vou fazer? E aí, no final, veio a pandemia e nunca mais o módulo voltou, né? Tipo, basicamente... Aqui a gente começou também, em 15 dias já tive que pedir mais 3 módulos, porque, não tá... Parece que as pessoas começam a pedir mais coisa quando eu acho que a comodidade dele ser avisado, né, com QR Code, chegou sua encomenda e tal, e eu me dá uma ansiedade quando a mensagem chega, mas tem muito morador que para ele é só um armário mesmo, tá lá, assim, o que eu percebi é que às vezes o morador ele vai acumulando entregas para ir uma vez só, né? Só que eu já vi morador que ele teve que fazer 2 viagens, porque era tanta caixa que, ele não conseguia levar de uma vez só. Porque dependendo da caixa, 3, 4 caixas é muita coisa, né? Educar o usuário não é fácil, mesmo, né? Aqui mesmo com as 64, né, 64 slots, né, os armários, a gente teve que fazer uma política de, se tiver mais de 3 dias lá dentro, nós temos não é zelador, a gente chama de coordenador, né? Ele vai lá, tira e põe na sala dele. Daí a pessoa só vai poder ir lá buscar quando ele estiver lá, entendeu? Então, foi uma forma que a gente encontrou também de educar as pessoas. E aí tem uma roleta que mostra a prenda que o morador vai ter que pagar para retirar a encomenda. Paga 10 polichinela aí. Isso. Seria bom, viu? Ia ter gente que não ia precisar mais de academia, né? Não, eu recebo bastante. Eu pego minha encomenda 3 dias depois. Mas isso do sistema é uma coisa que eu percebo, assim, pelo tempo. 100% dos casos de algum problema foi erro ou do morador ou do entregador, né? Não foi um problema de sistema. É impressionante como o sistema ele tá ali te regrando mesmo, né? E as pessoas que vão de um jeito ou de outro burlando ou fazendo errado, ou que nem eu falei, o morador não fechou a porta, mas é impressionante, né? O morador esqueceu de fechar a porta, passa 20 minutos, o entregador vem uma porta aberta, pum, tchau. Fala, por que você... tava aberta, eu fui lá e coloquei lá dentro, né? Não faz mais, Vitor. Agora a gente tem alarme de porta aberta. Eu vou testar, hein? Amanhã já. Então, já tá funcionando? Tá em teste. A gente tá testando locais com um volume um pouco menor, né? Claro, mas já a gente recebe notificação, tem uma porta aberta em tal condomínio. Que legal isso. Passar um fio e falar assim, olha, deixaram, mas fica bipando, né? Então, a pessoa vai se ligar de que ela precisa fechar a porta. Alguém da operação. Né? Coisa que a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? Não é uma solução assim, fechada, a gente vai ouvindo as coisas que o Vitor fala, que os outros usuários falam, e a gente vai melhorando. Eu tenho um sonho do armário. Acho que isso é uma coisa que vocês têm. Tem um sonho do armário, que é o seguinte, o cara não entra no condomínio, ele põe dentro de um espaço, e ali tem um sistema que mede tamanho, peso, né, e já lê o código de barra da etiqueta e acabou. Tipo em 2050, né? Olha, o Thiago já deve estar pirando nessa ideia aí. Em 2018, eu estava procurando uma solução de armário, porque lá fora esses lockers eles são muito mais comuns, porque não tem portaria como a gente tem. E todo mundo falava isso, não é impossível, etc e tal. E eu achei, né? Então, daqui a pouco
Dá para fazer isso daí, porque pensa, se você tivesse um QR Code no pacote, esquece a dificuldade financeira de investir num projeto desse, né? Vamos só pensar na viabilidade técnica. Cara, você põe num lugar, ele dimensiona, pesa, lê o QR Code e acabou. Ele sabe onde ele tem que pôr, ele sabe tudo, assim, é tipo o armazém da Amazon, sabe, que trabalha sem ninguém. É isso que eu ia falar, E é isso mesmo, né? Então, aí você consegue, né? Porque tem uma questão, com a história do armário, eu pesquisei bastante, então, o seguro da encomenda, o seguro só garante a encomenda até o momento em que o entregador transferiu na mão de outra pessoa. Então, na hora que ele deu para o porteiro a encomenda, o seguro não vale mais. Então, quando você tem uma portaria onde você deixa ali o porteiro passeando com a cadeira e aquele monte de encomenda estragar alguma coisa, a responsabilidade é 100% do condomínio, assim, né? Porque o seguro acabou. Quando você tem a solução do armário, é perfeito, porque, primeiro, ninguém vê qual é a caixa, de qual é a loja, né? Se faz barulho, se pesa muito, se pesa pouco, é super discreto, né? Privacidade. E segundo, que ele está pegando o seguro ali do transporte terminou, mas ele está colocando num lugar fechado, que só quem vai acessar é o dono daquele pacote. Então, é perfeito, assim, porque você praticamente consegue cobrir o risco do condomínio nesse processo, né, de chegou no condomínio, chegou na mão do condômino, né? Então, Isso é uma coisa legal, Vitor, porque a gente comemorou já no mês passado a guarda de mais de 100 mil entregas, né? Então, hoje são mais de 10 mil por mês, né, nos condomínios que a gente administra, e a gente nunca teve um extravio ou uma perda ou dano. Então, assim, é uma dúvida que a gente tinha no começo, né, porque, claro, você começa um negócio, você não sabe, né, a gente fala, alguma hora vai dar algum tipo de problema que a gente vai ter que se responsabilizar, ou a gente vai ter que dividir essa responsabilidade com o condomínio, como que vai ser essa divisão de responsabilidade, então tinha bastante dúvida lá no começo, né, e hoje a gente já é bem tranquilo de ter esse dado, né, de que em 100 mil entregas a gente nunca teve um caso de extravio ou roubo. Eu tinha esse receio no começo também, de como é que ia funcionar, né, e no fundo, a gente na nossa vida, a gente fica muito preso aos exemplos ruins, né, são muito poucos, mas a gente fica muito ligado, né, eu fico imaginando no seu condomínio aí, que é um condomínio cidade, cara, é rua, né, tem um dia a dia pesado, mas no fundo, a maioria das pessoas, elas são do bem, elas estão a fim de ajudar o outro, elas não querem fazer coisas erradas, então acho que esse 100 mil comprova isso, sabe? Então aqui, óbvio, eu já tive gente entregando em porta aberta e depois o próximo entregador abriu aquela porta que já tinha uma encomenda. O cara podia muito bem ter pegado e colocado, não, ele foi lá e pôs as duas, sabe? E o morador que recebeu as duas percebeu que não era dele, foi lá e fez a entrega corretamente. Então, a maioria das pessoas, elas estão a fim de que funcione, que dê certo, querem que são do bem, querem as coisas direito, é que a gente se apega muito no mau exemplo para poder minimizar o risco, mas... São exceções, né? São exceções, né? São exceções, e eu acho que é uma questão cultural nossa, é uma questão de quebra de paradigma, né? Poxa, é uma solução que só tem vantagem, né? O que você falou, põe na planilha lá os custos, né, que você teria, né? A questão também da privacidade, né, que é o que você falou, né, tirar a responsabilidade do ser humano, eu acho que só tem vantagem, né, e com certeza no seu condomínio, você tem também umas câmeras apontando ali para o armário, certo, assim como a gente também colocou 2 câmeras, né, então, com gravação, então acho que isso daí também é o que é recomendado também pelo pessoal da entrega ali, né, Raquel? Tem a câmera, para qualquer problema a gente pode puxar as imagens, né, então eu acho que eu só vejo vantagem, né, então a questão de quebra de paradigma e as pessoas, poxa, vão ter a coragem de dar o passo à frente. Eu acho que... Até a posição nova, a gente pôs o armário numa clausura agora, então ficou bem melhor do que como era antes, e agora a câmera pega inclusive a tela, então eu consigo ver para qual apartamento ele está tentando entregar, assim. Esse é um gancho bom, Vitor, porque você falou que às vezes o entregador pode entregar para um número aleatório. É uma coisa que a entrega ali poderia facilmente reduzir, né? Assim,
limitar, você só pode entregar para os apartamentos que estão cadastrados, mas é um requisito do correio de que esse campo seja livre, né? Mas eu prefiro que seja. Então já teve entregador que fez a entrega para o número do condomínio. É direto aqui. Mas aí, nesse caso, aí o administrador do condomínio, o zelador, recebe uma notificação, foi feita uma entrega para um número de apartamento que não existe. Então, assim, acontece muito pouco, né? Assim, para o volume de entregas que a gente faz, senão a gente estaria o dia inteiro atendendo suporte técnico. Então, acontece muito pouco. Mas quando acontece, porque aqui onde a gente mora, ele é o mundo real, né? O mundo das pessoas, o mundo que as coisas erradas, né? Como a gente não planejou, acontecem. O usuário, que é tanto o morador como o entregador, são pessoas bem criativas. Então, eu acho que o armário é lindo, maravilhoso, aquele clique que abre aquela porta, sua coisa desejada está lá dentro, você tira e vai embora feliz da vida, funciona muito bem. Mas quando não funciona, aí a gente tem que ter o suporte técnico para dar aquele atendimento. E eu queria que vocês falassem, sim, do ponto de vista de vocês, o que é o serviço da entrega ali por trás do armário quebra-porta, sabe? Assim, eu acho que a gente tem muito pouco problema, na grande verdade, né? Aí que tá, eu nem consigo dizer se o suporte é bom ou é ruim, porque eu uso quase nada, entende? Por exemplo, eu tenho um exemplo de hoje, tá? Um exemplo bom de hoje. O morador me ligou. O que acontece? O condomínio está mudando um pouco as características, então tem muitas pessoas que estão mudando e estão alugando, né? E tem alguns aluguéis que viraram proprietários nessa pandemia, o cara decidiu comprar o apartamento que ele alugava. Mas nessa transição de mudança, né, de moradores, o que acontece é que eu descadastro, né, o morador que saiu daquela unidade, eventualmente ele recebe encomendas, né, e aí, como não tem ninguém cadastrado, eu sou avisado, então aí a gente vai lá, retira e deixa, porque em algum momento a pessoa vai vir pegar. Quando chega esse novo morador, ele é cadastrado e a vida segue normalmente. Só que por conta da pandemia, e teve um apartamento específico, a pessoa é aquela pessoa que recebe, todo dia chega um pacotinho, sabe? E, ele comprava muita coisa da China. Então, eu tenho aí mais uns 90 dias de encomenda chegando para esse morador novo que não é dele. E aí ele me ligou hoje dizendo, eu falei com entrega ali, falei com o suporte, eles me explicaram que foi o administrador que retirou a encomenda, então provavelmente teve algum erro, etc e tal. E aí ele me ligou mais calmo, dizendo, olha, eu já falei com o suporte, eu já entendi o que aconteceu, só tô te avisando que tá com uma frequência muito grande. O cara tá... Porque na cabeça dele, quando ele viu que alguém retirou, ele ficou com medo de que o morador antigo tava ainda com acesso. E aí quando ele falou com vocês, ele entendeu que não, ele não tem mais acesso. Quem retirou foi o administrador, pode ver que o aviso é exatamente esse. E aí quando ele falou comigo, o que é uma coisa muito incomum, né, do morador vir falar com o síndico e já tá calmo. Isso não existe, o cara ainda tá, né, na pilha. E esse estava muito calmo, já me explicando o que tinha acontecido, sabe? E eu falei, é verdade e tal. Então, aí o que eu combinei com ele foi, não vamos mais retirar nenhuma. Então eu peço só que você dê uma olhada, porque ele abriu várias do cara, sabe? E ele ficou se sentindo super mal. Puta, violei uma encomenda de uma pessoa que não sou eu, tá? Ele ficou mal mesmo, né? E eu entendo, porque é ruim, né, você abrir uma coisa de outra pessoa. E aí eu falei, não vou pedir para retirar mais, mas só peço que você olhe, né, antes de abrir, e entrega para o zelador, e já vou te avisar, essa pessoa recebia muita encomenda, então a gente ainda vai ter aí pelo menos mais uns 2 meses divertidos, chegando coisas para você que não são suas, né? E aí a pessoa super entendeu e tal. E suporte fora isso, sei lá, algum mau funcionamento, alguma upgrade e tal, mas que é natural, né? Hardware, né? Do tipo, precisa de manutenção, precisa de fazer a preventiva e tal, e é super rápido. E a gente dá muita sorte da gente ter eventualmente um problema no período noturno. Então, para o condomínio é ótimo, porque você não vai ter ninguém ali, um volume de entregas ou retiradas, mas para a galera do suporte é terrível, né? Porque o cara ter que vir aqui de noite, de madrugada, ter que fazer as coisas. Então o Denilson lá fica, olha, eu tô indo aí. Eu falei, cara, sai de casa aí, entra, faz o que você quiser. Eu nem vou lá, nem peço pro zelador ir lá. O cara, se vira aí, o armário é seu, fica à vontade, faz o que tem que fazer. Deu errado, me avisa, a gente se vira, mas... Então super funciona, mas
é o tipo de solução que depende muito pouco do suporte, porque você não tem realmente problema. Essa que é a questão. De novo, os erros, né, que acontecem estão muito mais ligados ao uso do ser humano do que necessariamente da solução tecnológica. Mas quando precisa, super funciona, assim, é uma coisa que dá super certo. E eu vou ser bem sincero, entre gerenciar um problema com pessoas de verdade e um problema de máquina, é muito melhor você gerenciar um problema de máquina. Bem mais fácil, né? O que você falou, a gente aqui quase, assim, acionou o suporte no começo da operação, de repente, que a gente não, como era muita coisa, de repente a gente, né, eu também, eu não estava presente, daí eu deixei na mão do zelador, né, Raquel, aí não foi feito muito da forma que deveria ter sido feita, mas depois, outro dia eu contactei o suporte, aqui os moradores não têm contato com o suporte, a gente preferiu deixar só com a portaria mesmo, né, com o nosso coordenador, né, e comigo. Então é o que você falou, não usa. É super raro. Né? Por exemplo, nesse caso do morador, era mais uma dúvida do que um problema, né, real, assim, ele não sabia o que estava acontecendo, e como ele já tinha recebido outras encomendas, e a gente teve uma situação que o zelador teve que falar com ele, que eu acho super chato, de dizer, olha, chegou uma encomenda, e foi muito engraçado que ele me contou que justamente essa encomenda era um edredom, e ele estava esperando um edredom. Olha que coincidência louca, né? E aí ele abriu e ele falou, nossa, mandaram errado o edredom, mas tudo bem, eu tô precisando, vou ficar com esse mesmo. Mas não era o dele, entendeu? E vou te falar, parece história, mas eu tenho 30 coisas de coincidências assim que você não acredita, sabe? Do tipo, é impressionante, assim, chega a ser engraçado. Então, até você falou, tem a questão do volume no Lauers, né? Você falou assim, nossa, na casa da sua mãe, da sua avó? Da minha avó, né? Da minha avó, Isso, tem um de 6 portas e tal. E aí a gente tem condomínios que tem esses de 6 portas com a portaria remota, que recebem média de 7,5 encomendas por dia. E funciona, e não, assim, tá sempre cheio, mas as pessoas recebem e retiram em menos de 5 horas as encomendas. Puxa, então, esse é um sonho assim, aqui, viu? Eu também, eu quero esses moradores. Assim, vamos transferir os moradores, então. É uma questão de educação, né? Você tem que educar as pessoas, né? Mas tem pessoas que... Não, hoje teve uma moradora, porque eu pus o aviso lá no elevador, né? E que, no fundo, quando você põe um aviso, é muito mais um pedido, uma orientação, não é uma regra, entendeu? Tipo, a gente tá vivendo em comunidade aqui, né? Tipo, as áreas comuns são de todos. Não é porque não fui eu que sujei, eu não deixei criar um papel que eu não recolho e jogo no lixo. Não fui eu, peraí, deixa eu... Não, cara, é sua casa, na sua casa você deixa esse papel? Não, então pronto, área comum é sua casa, né? Tanto que tem chaves do salão de festa e tal, isso não fica na portaria, isso fica num quadro que todo mundo tem acesso. O morador é responsável, pegou, estragou, cara, você paga, tem câmera filmando, acabou, não tem, né, tipo, as pessoas têm que ser responsáveis. E ela falou pro zelador assim, não, eu vou deixar, quero ver agora no Natal, vou deixar lá, quero ver alguém me obrigar, e tipo, eu falei, legal, você vai deixar mais tempo para receber um presente ou uma coisa que você comprou, só para enfrentar tá bom, beleza, vai ser legal, tipo, muito bom, né? Mas tem que fazer o que eu tô fazendo, você tira e deixa num lugar que só dá para pegar de vez em quando. É que assim, eu prometi para mim que no começo eu controlava muito o armário, porque no começo era muito começo para todo mundo, né? Então eu olhava muito, tipo, tanto que o Elemídia do elevador eu colocava as encomendas que estavam lá dos apartamentos para tentar, e aí eu fui deixando. Hoje, tanto que eu atuo quando tem algum pedido, assim, né? Eu vou atuar pontualmente, eu não fico mais tomando conta como antigamente, mas às vezes eu me pego com o tempo, eu dou uma olhadinha lá, tipo esse dia aqui, e é muito engraçado, né? Acho que tem esse negócio do síndico, eu me sinto mãe às vezes, né? Você nunca olha nada, aí quando você olha, você vê alguma coisa errada, você fala, não é possível, cara. Eu tenho um mês que eu não olho, eu olhei e vi o negócio errado, não é possível, né? Então, acontece mesmo, de eu dar uma conferida e pegar uma coisa que, tipo esse do livro, sabe? Do cara tá usando 4, 5 portas,
quase metade do armário, assim, de recebendo o livro, né? É uma coisa maluca, assim, né? Então, mas eu acho que não tem volta, sabe? Portaria virtual. Eu me lembro até, eu fui há uns anos atrás no Sebrae lá, inclusive com a Raquel, a gente teve um debate ao vivo lá sobre portaria virtual, né? E porque na época o forte era a portaria virtual e o armário era só um coadjuvante. Hoje é o contrário, né? Todo mundo quer o armário e a portaria, tá funcionando. Não tô nem aí. E a gente falou um pouco até de condomínios grandes e tal, e eu acho que dá para ter um híbrido, sabe? Do virtual com físico. Porque para as coisas que tem rotina, entrada de morador e tal, você consegue ter uma portaria, né? Virtual ou pelo menos para alguma parte dos serviços ele ser virtual e o porteiro realmente ficar focado na operação de portaria, que é o mais difícil, é o que você estava falando. Assim, 80% do tempo dele está fazendo qualquer coisa que não é portaria. E não tem jeito. É o que acontecia aqui. Aqui eles só recebiam entrega e ficava... Daí que acontece, uma coisa que eu via, né? Ele recebe a entrega, aqui a gente tinha um livro. Registra, né? Então ele tinha que escrever no livro, né, o número da nota fiscal, né, para quem que é, não sei o que lá. Aí o morador vem entregar, leva o livro para o morador lá assinar aqui. Meu, olha só. 2021, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos aposentar esse livro, né? Era dos Flintstones, pô. Daí ele perdia muito tempo fazendo isso, daí até por isso que foi contratada uma estagiária para só fazer isso, mas ela também não dava conta, né? Tinha a questão da responsabilidade, ela também não trabalhava. Ela trabalhava lá 6 horas por dia, acho que era, né? Então você falou, pô, hoje o tempo para entrega é 24 horas. Aqui a gente estabeleceu 12, né? Então fica meio das 8 às 8. Mas, se você puxar lá no relatório, você vai ver motoboy entregando 10 da noite e tal. A gente só pôs um horário de 12 horas para meio se a portaria perceber que talvez não seja uma entrega mesmo, para negar, assim, né? Tá. Então, por isso que pôs esse limite, né? Mas já tem antes e depois do horário, tem várias entregas. Mas é uma loucura mesmo, essa parte logística, burocrática de anotar tudo. É impossível, né? E encomenda é uma coisa muito engraçada. Aqui faz fila, às vezes, na porta, né? Tipo, parece revezamento, né? Chega 2, 3 juntos, assim. Então, por mais que você tenha lá a pessoa dedicada àquilo, essas 6 horas, na verdade, ela tá trabalhando mais do que ela precisava durante 2 horas e meia, assim. E o resto, ela fica meio parado, né? Então, é muito difícil conciliar. O armário põe ordem, né? É um por vez, agora você pode ir, é assim. Então, é fantástico, assim. Eu adoro, assim, tipo, tanto que eu coloquei o armário como um teste na época, a gente não tinha clausura do armário, você entrava no condomínio e tal, e deu tão certo que aí a gente foi lá, aumentou, criou a clausura e tem um espaço todo especial lá do armário e é bem, bem bacana. Assim, acho que mesmo, isso é uma coisa que eu tento impor aqui no condomínio, que eu vou colocando as soluções antes de eu ter um problema. Porque você, antes de você ter o problema, é muito fácil, porque você tem tempo, vai ter orçamento, consegue pesquisar, se organiza, né? Agora, quando você já tem um problema, cara, é com quem pode fazer no menor tempo possível, no custo que você não vai ter tanto controle. Então, quem tá aí ouvindo e, será que eu faço? Faz, porque a hora que você precisar, você não vai ter a solução no dia seguinte. Foi tarde. E você vai ter que gerenciar um pepino aí. E vou te falar, eu não sei essa questão de ter que reembolsar uma entrega que não aconteceu com relação a custo, né, numa operação tradicional, digamos assim, mas eu tenho certeza que a primeira vez que acontecer, se tivesse o armário, estava pago já, sabe? Porque não é nem a questão financeira, é o estresse, né? É o estresse da situação, é o estresse de entender por que aconteceu, por que sumiu, e geralmente, quando some, quem está ali na linha de frente, que é o porteiro, é a pessoa que vai todo mundo achar que foi a pessoa que fez, e é um cara que tem que ter uma confiança muito grande para estar ali no dia a dia, e aí você desmonta tudo isso por conta de um pacote que ele nem é responsabilidade dele, né?
tá tomando conta disso. Então, é aquilo, a hora que você começa a planilhar e pôr na balança tudo, é um investimento importante. Num grau que a empresa que faz a portaria aqui para a gente há 6 anos, eles fecharam uma parceria e eles estão colocando em todos os condomínios que eles vão implementar. Eles já vendem a solução e no pacotinho eles colocam o armário para poder vender uma solução, porque para eles é melhor também, né? A própria portaria virtual resolve a vida pondo o cara ali no armário, né? Não tem que chamar alguém e gerenciar tudo isso. Então... Além disso, Vitor, tem a questão eu atendi essa semana um síndico que lhe pediu uma consultoria de segurança. Ele chamou uma empresa especializada em segurança para ver os furos de segurança. Que legal isso. E aí, no caso dele, ele tem a portaria blindada por segurança. Só que o porteiro tem que receber a entrega. Pronto, furou, né? Furou, já deu, né? É tipo então, você andar de carro blindado e abaixar o vidro para comprar bala, né? Tipo... Ou fumar, exato. Então, a gente não é um equipamento só de segurança, né, de receber as entregas. No caso, quando a gente faz a entrada no condomínio que tem a portaria virtual, a gente bate uma bola bem forte com a empresa que está fazendo o controle de acesso, e nesses horários mais estranhos de entrega que hoje tem, né, Mercado Livre entrega até no feriado, né? O cara tem que identificar, para quem que é a sua entrega? É para o João da Silva, do apartamento 101. Isso é uma senha, porque só quem tem o pacote na mão sabe que o João da Silva mora no 101, né? Então, ele faz esse cara crachar ali, e se for um negócio meio esquisito, ele pode ligar para o morador, né? Interfonar e tentar ver, olha, tem uma entrega que está dizendo que é para o João, mas não tem nenhum João aí no seu apartamento, você quer receber, né? Posso deixar entrar? Não. Cara, não é para mim. Aí, quer dizer, isso se torna uma senha de acesso, inclusive para entrar na clausura, né? Sim. Porque, assim, seria um ambiente já bem seguro, mas ainda assim um pouco mais dentro do condomínio, né? Aqui por então, padrão... a gente tem já orientações, né, para passar nesse horário, nesse, né, início de operação com essa empresa de portaria. Por padrão, hoje faz assim. Oi, você vai entregar para qual apartamento? Até para registro, sabe? Porque, por exemplo, o que eu faço hoje, né? Se algum morador reclama, olha, eu recebi um aviso de recebimento do Mercado Livre, inclusive aconteceu essa semana, mas o armário não me avisou. Aí o que eu faço? Portaria, você me manda um relatório desse dia de todas as aberturas de porta que vocês fizeram para a clausura do armário? Aí eles me mandam e lá vai estar registrado para qual apartamento o cara entrou. Então, por ali já dá para ter uma ideia, porque acontece, às vezes, ele fala o apartamento certo para entrar e põe o apartamento errado na hora de entregar. Porque, é pessoas. E o botão de entrega é desse tamanho, o número é vermelho. Assim, você está fazendo entrega para o 61, e o cara aperta confirmar e estava errado. E aí Às vezes vocês podem ligar para entrega ali, gente, que a gente resolve. Sim, e aí baseado nesse log, né, da entrada, da abertura de porta, eu puxo nas câmeras, bato o horário, aí fica super simples, né, você já põe, e aí você já vê o que aconteceu, etc e tal. Nesse caso em específico, era uma entrega muito pequena, e o cara entregou na caixa de correio padrão, sabe? Tchum! E aí o zelador achou e já entregou. Então, de novo, nunca é um problema do hardware, é sempre do humano. Do humano, né? Eu já até relaxo, assim, o armário não avisou, então não chegou, né? Certeza que não chegou. Vamos procurar em outro lugar, assim. E não é porque eu confio, é porque eu não confiava nesses anos e todas as vezes que eu desconfiei, eu estava errado. Foi alguém que fez alguma coisa errada, não sabe? Então, e tanto que agora desde que o armário começou, eu comecei a documentar tudo em vídeo. E eu tenho um YouTube fechado lá, tal, que tem todos os vídeos de tudo desde sempre. Então eu tenho 3 anos de problemas que eu tive documentado e tal. Até o Raquel fazer um treinamento de horas e horas de vídeo de coisas malucas, assim. Casos de uso. Um outro aspecto que eu achei legal, que foi também um diferencial também na tomada de decisão pela entrega ali, foi a questão da integração com o aplicativo, né, que os moradores usam aqui no nosso condomínio. Né? Então, a gente tem um aplicativo que
que abre e cancela, que recebe as ocorrências, enfim, a gente faz agendamento da churrasqueira, do salão de festa, e aí tem o campo lá das encomendas, né? Então, toda vez que o entregador entrega, né, vai uma notificação no aplicativo. Legal. Né? Então, isso foi um diferencial também que fez a gente escolher pela entrega ali, tá? Que é assim, às vezes também ele fica perdido um monte de e-mails, né? Então, a gente tem no aplicativo mesmo, tem a notificação lá, então, que facilita muito a vida do morador. Então, isso acho que é um ponto a destacar que é importante, que eles têm a API, né, aberta, né? Então... Nesse caso, não era nem só a API, né, André? Porque o Lauers ainda tem uma especificidade que tem os lotes, e aí, quando não tem a casa construída, não tem um número da casa, né? Então, tem entrega que é feita para o lote, tem entrega que é feita para a rua e casa tem um depara para fazer no software, né? Então, quem não tem um TI, quem não tem uma base de TI, quem não tem a propriedade, né, do código, não consegue fazer esse tipo de adaptação, né, para essas especificidades. E a gente tem uma agilidade muito grande de fazer isso, né, e de adaptar para a realidade que o condomínio precisa, né? Isso foi bem legal, viu? Foi bem legal, porque... tanto é que inclusive ajudou também para os moradores baixarem o aplicativo, porque a gente colocou o facial e o armário de uma vez, foi tudo de uma vez, né? Então a gente precisava que o morador também baixasse o aplicativo, né? Então esse negócio das encomendas também ajudou com que o morador... Legal. Isso foi bem legal, bem bacana. Que massa. A gente tentou aqui falar com o pessoal da Eletromídia lá, para fazer essa integração, porque aí eu queria que aparecesse na tela, sabe, do elevador, tipo, o que tá lá e tal, porque seria perfeito, né? Antes eu fazia na mão, se desse para integrar, só que, tipo, eles nem deram bola pra gente, eles não... Mas um dia você vai ver, um dia eles... Um dia vai aparecer um outro concorrente deles, né, que faça, né, daí... Exatamente. É um exemplo, assim, por exemplo, tem um síndico que contratou a entrega ali, e aí a gente entrou em contato com a empresa que fazia a portaria para fazer esse onboarding, combinar a operação, e eu quero. E aí o cara, não, então eu faço. Então, talvez com a Elemídia, etc., vai ser assim, então vou pôr o outro lá, fulano de tal. Não, deixa que eu faço. Quando vem a voz do cliente, né, e quando a gente começa a ganhar esse volume, né, a gente está hoje chegando a 80 condomínios, então, quando a gente começa a ganhar esse volume, eu acho que a relevância traz essa necessidade para esses outros players que estão dentro do condomínio. Ele quer participar, né? E a entrega ali ainda se enxerga como um hub, né, de serviços, né, que vão girar em torno da entrega, porque hoje recebe a lavanderia, recebe o supermercado, eu já deixo o documento para a RAP passar para pegar e levar no cartório para autenticar para mim, depois ele volta e devolve. Eu achei que não ia funcionar, e funcionou. Então, essa reversa, né, de deixar alguma coisa para alguém passar para pegar também funciona bem. E aí a gente vai integrar outros serviços, né? Já me perguntaram sobre o PET, né? Quando é que vai para deixar o PET ali para passar para pegar? Opa! Daqui a pouco a galera vai deixar a criança para a avó pegar, sabe a avó da entrega? Ela vai deixar a entrega e pegar a criança lá, na mesma Genial. Gente, a gente chegou aí às 8 horas. Deixa eu só, esse do entrega e pega e leva, eu uso com o administrador aqui. O malote, ele vai e vem pelo armário. Eu não tem ninguém ali interagindo com o motoboy, entendeu? E aí parece meio impessoal, mas o motoboy que vem fazer a entrega do malote e retirar o malote, ele adora, porque aí ele não é obrigado a vir no horário que a pessoa está disponível para fazer, sabe? Ele meio que... Tanto que ele vem em horários aleatórios pegar. Então, parece, né, um detalhe bobo, mas faz toda a diferença, porque, tipo, quanto mais a gente facilitar a vida de quem presta serviço para o condomínio, mais fácil as coisas acontecem no condomínio. Por quê? Porque o cara vem para o condomínio falando, puta, lá é muito fácil, lá é bacana, lá funciona, lá eu vou lá no armário, entrego e retiro e acabou. Se eu atrasar 10 minutos, ninguém reclama, sabe? E aí as coisas elas vão fluindo de um jeito que eu fui descobrindo isso, né? Eu fui vendo isso aí no dia a dia.
Então, fica uma vibe bacana, sabe? Todo mundo gosta é igual, por exemplo, a galera aqui da Portaria Virtual, os técnicos, eles adoram vir aqui. Porque, tipo, a gente bate papo, nunca tem problema, quando tem problema, não é um problema, porque vai ser resolvido, sabe? Não tem aquele negócio, não, tem que funcionar, tem que... Então, esses serviços que dão autonomia para o morador e para o condomínio, eu acho que trazem uma energia, assim, super bacana. Tipo, a maior briga de todo condomínio baixem o aplicativo. Cara, deu doce para os caras... Ó, você quer a entrega? Tá aqui, ó, baixa o app. Então, genial. Esse é o feedback que os síndicos me deram. Assim, a gente não quer aplicativo da entrega ali, Deus o livre. Ele faz até assim, né? Porque ele não baixa o aplicativo, que é para fazer controle de acesso, que ele precisa entrar no condomínio, ele precisa dar acesso ao condomínio. Você acha que ele vai baixar o aplicativo da entrega ali? Então, a gente prioriza a API, né, a integração. Mas é o caminho. É o caminho. Então tá, gente. Muito, 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 muito obrigada. Vocês são sempre muito bem-vindos à entrega ali. Como eu falei, essa é a terceira entrega live que a gente está fazendo, especial do Dia do Síndico. Parabéns para vocês dois e para todos os síndicos da nossa rede, né, que confiaram, né, nesse novo serviço. Eu acho que o cara tem que ser meio maluco às vezes, assim, de, não, eu vou ver se isso aí funciona mesmo. Não, funciona. E aí... Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite aí. Um prazer conhecer. Obrigado aí, prazer em conhecer. Acho que a gente podia fazer um dia uma sexta-feira do shopping só com os síndicos, né? Legal. Ia ser engraçado os casos de uso novos aí da entrega ali. Só história triste, gente se abraçando e chorando, hein? Aqui também. Não é um happy hour, né? É um terapia de grupo. Começa a happy hour e termina a terapia de grupo. Genial. Obrigadão, isso, gente. Obrigado muito, mesmo. Muito obrigado. Seguimos juntos. Qualquer coisa, contem com a entrega ali, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau.